Senhor Deus, aqui estamos para abrir a Tua Palavra, meditar rapidamente em alguns pontos que consideramos importantes. Carecemos, como sempre, Pai, da iluminação do Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração e, acima de tudo, nos faça praticantes da Tua Palavra. Que tenhamos a Tua bênção agora e sempre, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, o texto que foi sugerido para a nossa reflexão da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, é bem conhecido, mas sempre é bom a gente recapitular e relembrar as palavras. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está falando da confissão. O que tem a ver a confissão com o tempo em que estamos vivendo, com a necessidade que nós temos nessa busca pela chuva serôdia, o derramamento da segunda chuva? Qual é a nossa situação hoje? É muito diferente da situação encarada, vivida pelos discípulos na época em que Jesus ascendeu aos céus. Eu estava dando uma olhada no livro de Atos, no capítulo 1, porque aquilo que eles viveram naquela época muito se aplica àquilo que a gente está vivendo hoje. Era uma época de incredulidade, a incredulidade acontecia dentro do grupo dos próprios apóstolos. Eles estavam inteiramente e unicamente preocupados com o poder, estavam preocupados com a posição, eles estavam preocupados com o reino terrestre. Eles queriam, na verdade, a libertação do jugo romano. E quando você olha no livro de Atos, você percebe que até um momento em que Jesus sobe aos céus, naqueles momentos finais, antes de ele ascender aos céus, eles ainda questionam o Mestre, querendo saber qual será o tempo, Senhor, em que irá restaurar o reino a Israel. Eles não entenderam a missão de Cristo. Eles não entenderam a missão que eles deveriam executar aqui nessa terra. E às vezes também a gente não entende. E você percebe que Jesus responde rapidamente e parece assim, chega, eu não quero mais tocar nesse assunto. Esse não é um assunto para vocês agora. Importa que vocês recebam o Espírito Santo que vai descer sobre vocês e que vocês preguem o Evangelho para o mundo inteiro. O que acontece conosco também muitas vezes. Nós estamos muitas vezes preocupados com posições, preocupados com metas, preocupados com coisas terrenas, preocupados em acertar a nossa reforma individual, acertar coisas aqui, remendar uma coisa aqui, remendar outra coisa lá. Estamos aí acertando isso aqui. Ah, não bebo mais Coca-Cola, como disse uma senhora na igreja. Agora só estou bebendo Pepsi. Então queremos acertar uma coisa, acertar outra, e achamos que a reforma, ela depende de nós, quando na verdade não depende de nós. É Deus que precisa atuar em nossa vida, como precisou atuar na vida daqueles discípulos. E o que eles fizeram depois da ascensão de Jesus? O relato bíblico diz no verso 14 do capítulo 1 de Atos, que todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E quando você vai para o Espírito Profecia, no livro Atos dos Apóstolos, a gente vê os detalhes, né, daquilo que não está ali registrado na Bíblia, está apenas nas entrelinhas. Já na página 19, no capítulo 4, Ellen White descreve esse momento da seguinte maneira. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, veja só, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Veja, humilharam o coração
em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Nós poderíamos estar aqui falando de confessar os nossos pecados, como sugere 1 João capítulo 1, versículo 9. Aqueles discípulos passaram aquele tempo que antecedeu o Pentecostes humilhando-se a si mesmos e confessando a sua incredulidade. Durante 3 anos, eles não conseguiram compreender a missão de Jesus. E ela diz mais, veja só, verdades que lhes tinham escapado à lembrança lhes voltavam à mente, e eles as repetiam uns aos outros. Reprovavam-se por não haverem compreendido o Salvador. Com uma sequência, cena após cena, de sua maravilhosa vida, passou perante eles. Meditando sobre sua vida pura, santa, sentiram que nenhum trabalho seria árduo demais, nenhum sacrifício demasiado grande, contanto que pudessem testemunhar na própria vida da amabilidade do caráter de Cristo. E olha só o que ela diz ainda. Se pudessem viver de novo os passados 3 anos, pensavam quão diferente agiriam. Se pudessem somente ver o Mestre outra vez, com que ardor procurariam mostrar quão profundamente o amavam e quanto se haviam entristecido por terem-no feito com uma palavra ou um ato de incredulidade. Mas estavam confortados com o pensamento que haviam sido perdoados e determinaram que, tanto quanto possível, expiariam sua incredulidade, confessando-o corajosamente perante o mundo. Eles perderam praticamente aqueles 3 anos e Deus lhes deu o privilégio de relembrar cena após cena, até que finalmente ficaram cientes da necessidade do arrependimento e da necessidade de confessarem a incredulidade. E com certeza, os pecados, as rixas, as disputas internas que eles tinham uns com os outros. Porque havia dentro do grupo aquelas divisões, estavam interessados no poder, no cargo mais importante, sentar à direita, sentar à esquerda do mestre. Mas Deus fez um trabalho maravilhoso na vida daqueles homens, quando eles reconheceram que eles dependiam inteiramente de Deus para fazer o trabalho. Eles não tinham condições, assim como nós hoje também não temos. E temos essa necessidade de nos humilharmos perante Deus. Nos humilharmos, quem sabe, diante do nosso próximo, do nosso colega de trabalho, do nosso colega de ministério, quem sabe diante do membro de nossa igreja, do pastor de nossa igreja. Reconhecermos que muitas vezes não estamos fazendo o trabalho para a honra e para a glória de Deus. Confessarmos isso e tomarmos uma mudança, um novo rumo de vida, como fizeram esses apóstolos, esses discípulos. E quando a gente fala em confissão, é muito comum a gente pensar que basta falarmos para Deus, Senhor, perdoa os meus pecados, e não discriminá-los, relacioná-los um a um. Deus não precisa, claro, todos nós sabemos que Deus não precisa que listemos os pecados, pois Ele, mais do que ninguém, conhece os nossos pecados, Ele conhece as nossas intenções. Mas Ele quer isso, porque quando a gente faz isso, quando a gente reconhece que nós não somos nada, que nós somos pecadores, nós estamos nos colocando nas mãos dele. Sabe, queridos, Deus, ele não está interessado em apenas uma parte do nosso coração. Ele quer o nosso coração completo. Ele não quer que fiquemos ajeitando coisas, consertando coisas ali, reformando coisas lá, dirigindo a nossa vida, achando que desse jeito vamos conseguir a plenitude do reavivamento. Ele quer o controle da nossa vida.
E isso é muito sério, é muito importante. Eu tenho aqui um controle, o controle do ar-condicionado da sala onde eu estou agora. Estou aqui com 20 graus, mas eu posso mudar para 21, posso voltar para 20, posso colocar a quantia que eu quiser. Mas Deus quer tomar da minha mão esse controle. Ele quer controlar a minha vida. E para que isso aconteça, eu preciso me entregar a Ele, eu preciso me esvaziar. Eu preciso confessar a minha incapacidade de resolver os meus problemas, de tentar fazer, desenvolver ou executar uma reforma na minha vida. Que Deus possa nos ajudar e que nós tenhamos certeza absoluta de que Ele ouve, Ele entende, Ele conhece a nossa situação e Ele perdoa e esquece, pois aquele que confessa os pecados, Deus promete, eu não me lembro mais deles, eu os jogarei nas profundezas do mar. Nós vamos ter um momento de oração agora. E eu gostaria que fosse uma oração diferente. Eu vou fazer uma parte da oração. Durante a oração eu quero parar, eu quero que você, durante esse intervalo na oração, converse você individualmente com Deus. Liste, seja corajoso, liste os seus pecados, que o Pai sabe, o Pai conhece, mas faça a sua parte, liste os seus pecados. Diga para Deus exatamente aquilo que tem impedido a reforma que Ele quer operar na sua vida. Não aquilo que você tem tentado fazer, mas aquilo que tem impedido Deus de atuar poderosamente na sua vida. Eu quero convidar você agora a orar. No meio da oração, eu quero oferecer a você a oportunidade de você confessar os seus pecados, confessar e esquecê-los. Porque é muito comum na igreja as pessoas carregarem o fardo dos pecados passados, o fardo de uma vida errada. Quando você confessa, você deve lembrar que você confessou, Deus perdoa e Ele esquece. Se Ele esquece, se Ele perdoa, para que lembrar então? Vamos orar agora? Vamos pedir a Deus o poder e o perdão dos nossos pecados. Grande Deus e Pai, reconhecemos que nós não somos nada. Somos apenas seres humanos que têm uma necessidade muito grande de salvação. Já não aguentamos mais esse mundo, Pai. Um mundo de incredulidade, um mundo onde a gente só vê notícias ruins, tristeza, dor, sofrimento, onde os momentos de alegria são tão poucos, tão pequenos. Reconhecemos também, Pai, que muitas vezes temos fracassado. Muitas vezes não temos sido o sal da terra que deveríamos ser. Não temos nos misturado para buscar aqueles que estão perdidos como deveríamos fazer. Muitas vezes, Pai, a luz que tem brilhado, a semelhança dos discípulos antes do derramamento do Espírito Santo, não é a luz que vem de Ti. Muitas vezes, quem sabe, é uma luz própria, forçada. E, Senhor, nós reconhecemos que isso não é bom, que isso não é o correto. E aqui estamos, Senhor, um grupo de dezenas de pessoas, unidas pela tecnologia, em diferentes lugares desse planeta, reconhecendo, ó Pai, que não somos nada, que nós dependemos de Ti. Reconhecendo que nós temos falhas, reconhecendo que nós temos pecados secretos ou não, falhas reconhecidas pelos outros ou não. E por isso, Pai, queremos colocar todo esse fardo agora diante de Ti. Queremos sair, Pai, dessa oração. Queremos sair desse momento, esse pequeno momento aqui, melhores do que aqui chegamos. Na certeza de que Tu perdoas os nossos pecados. E agora, Pai, eu vou parar essa oração, porque esses Teus filhos que estão unidos nesse momento de oração, cada um individualmente, quero apresentar a Ti agora
o seu momento de confissão. Quer relacionar especificamente aquilo que tem impedido um completo reavivamento, a operação completa do Espírito Santo na nossa vida. Senhor, agora confessamos a Ti, reconhecendo humildemente a nossa dependência de Ti, através das nossas falhas, da lista dos nossos pecados que Tu conheces. Oramos a Ti agora. Grande Deus e Pai, talvez a nossa lista tenha sido grande e o tempo insuficiente para apresentarmos a Ti tudo aquilo que tem nos afastado, tudo aquilo que tem impedido que assumas o controle da nossa vida. Pai, por favor, nos ajude. Jogue todos esses pecados, todas essas tendências, todas essas coisas que nos afastam de Ti, jogue para longe, Pai. Nos ajude. Nos ajude a ser melhores. Nós queremos, Senhor, como instrumentos em Tuas mãos. Nós queremos iluminar o mundo, avisar a última pessoa de que Jesus a ama, de que Jesus salva, de que Jesus transforma, de que Jesus vai voltar. Nos capacite para isso, Pai. Somos tão falhos quanto aqueles discípulos. Temos muitas vezes os mesmos defeitos. Mas eles, sem televisão, sem internet, sem rádio, eles abalaram o mundo porque eles tinham o poder do Teu Santo Espírito. E é esse poder, Pai, que nós te pedimos agora. Nós não merecemos. Como eles, nós não merecemos. Nós somos tão indignos quanto eles. Mas o Teu amor que é tão grande, a Tua graça que é tão maravilhosa, Senhor, que ela nos alcance, que ela nos transforme. E que a necessidade mais íntima que está no coração de cada um que nesse momento ora conosco seja atendida, de acordo com a fé, de acordo com a Tua vontade, pois Tu sabes o que é melhor. Nos dê, Senhor, uma semana de muitas bênçãos, de muitas vitórias, pois Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus.